Paulo, Brasil. Com a sua participação, é o ouvinte em primeiro lugar. Com muita informação, com mais emoção. Francisco Rossi e você. Entrevista do dia. Bom, gente, estou aqui de volta, hein? Estou aqui de volta. Obrigado, Baltazar, que comandou o programa até agora. Nós vamos à entrevista do dia com a Daiane Dalmichen Antiolio. É psicóloga, consultora, personal e profissional coach, palestrante e empresária. Tudo bom, Daiane? Tudo bem. Eu vou pedir, por gentileza, falar bem pertinho aqui do microfone. Levanta um pouquinho aí, Baltazar. Obrigado. Me diga uma coisa, o tema é Projeto Ser e Viver. Dá para você falar um pouquinho sobre esse projeto e criado com seu marido, né? Foi. O Projeto Ser e Viver começou assim de um dia eu estava no consultório e me veio essa expressão, ser e viver. Aí eu corri, fui, registrei o domínio e guardei ele. Isso foi em 2013, 2014. E aí a gente começou a conversar e nasceu uma ideia da gente ter um projeto onde unia as duas profissões, né? E principalmente um espaço para as pessoas falarem, né, sobre assuntos voltados para a família, para a educação, para a saúde mental e algumas questões até jurídicas. E aí o projeto nasceu. Ano passado a gente fez algumas palestras em algumas escolas e lá no espaço onde a gente tem o nosso escritório e consultório, reunindo alguns profissionais e principalmente pais e professores para a gente falar a respeito, né? Então, houveram alguns temas sobre bullying, a gente falou sobre ansiedade, depressão na infância e na adolescência, foi um sucesso. E depois também a gente falou sobre a questão da educação dos filhos. Então, é um projeto bem amplo e esse ano a gente tem uma agenda mensal aí para trabalhar com isso. Bom, daqui a pouquinho nós vamos ter a mesa redonda e participando da mesa vai estar a Daiane, o Antônio Júlio Baltazar e o José Antônio Figueiredo Antiolio Filho, advogado com MBA em gestão empresarial pela FGV, é diretor administrativo na área educacional, articulista da revista Vertical News, titular da coluna Seus Direitos, apresentador do programa Fala aí, Jô, da Connect TV, presidente da Associação dos Condomínios Colina de São Francisco e membro do Rotary Clube de Osasco. Nós vamos estar falando aqui agora com a Daiane, mas o marido está aqui e é parte integrante desse projeto. Tudo bem, Jô? Tudo bem, Rossi, é um prazer estar novamente aqui na Nova Difusora, ao seu lado, do Baltazar, da minha esposa Daiane e de todos os ouvintes da Rádio Nova Difusora. Não, eu estou conversando com a sua esposa na hora que você quiser entrar no assunto, porque é um projeto feito aí a 4 mãos, né? Sim, é um projeto que ela pensou e depois nós nos engajamos juntos e, como ela disse, unindo tanto a área da psicologia quanto a área do direito e a área educacional, onde nós dois temos essa experiência. Então, isso acabou gerando esse projeto, trabalhando com pais, com alunos, professores, bem interessante. Eu falo um pouquinho, bem rapidinho aí, que você está aqui conosco, eu não poderia deixar de fazer referência ao seu papai, né? Que é meu querido amigo há tantos anos e que, não sei se ele está ouvindo, mas eu sei que ele tem muito orgulho dos seus filhos e, especialmente, ele gosta de política e você que está ensaiando os primeiros passos para, eventualmente, quem sabe, na próxima eleição já está aí entrando na política, né, Jô? Bom, meu pai, como você mesmo disse, né, professor Antiolio, fundador do Colégio Padre Anchieta, aqui em Osasco, já ocupou a Secretaria da Educação de 77 a 82 e depois, fora
da Secretaria da Educação, mas também esteve com você na sua administração. E secretário de Esportes. Também. Aliás, é difícil falar todas as secretarias que ele que foi esteve, chamado, né? no meu tempo, como prefeito no meu segundo mandato, de super secretário, né? É muito competente, por sinal, e deixou, assim, coisas maravilhosas aí para todos nós osasquenses. E é um grande ouvinte também da difusora. Ele sempre que pode estar ouvindo o seu programa. Então, é um grande ouvinte. E será que ele está ouvindo hoje ou não? Olha, eu estava, né, saindo para vir para cá, ele estava chegando no colégio. É possível que ele esteja ouvindo. Tá certo. Mas eu vou voltar aqui com a Daiane. Fala um pouquinho do livro que você está lançando. Existem outros autores do livro. Fala um pouquinho sobre o livro, os locais, o dia e o que é o livro. Bom, sempre quis escrever um livro, né? Aliás, como coaching, eu trabalho muito com metas e objetivos. E eu tinha uma meta que eu criei em 2016 para mim, um objetivo que eu queria lançar um livro em 2018. Logo em seguida, foi final do ano de 2016, o começo do ano de 2017, eu fui convidada pela Literary Books, é uma editora mais voltada para a área de coaching, e eu acho que eles pesquisaram sobre mim e tal, e perceberam que eu tinha um trabalho bastante voltado para a área de educação, família, adolescentes, e é um livro onde são vários autores, falando de vários assuntos, e eles me convidaram para falar alguma coisa a respeito dos filhos. E eu pensei bastante o que eu poderia falar, e aí eu voltei um pouquinho sobre a minha experiência no consultório, como mãe, como educadora que eu já fui. E aí o meu tema é como melhorar a performance dos nossos filhos. O que quer dizer esse tema? A gente está num momento onde a gente vem vindo numa fase onde existe uma preocupação muito grande em resultado quando o adolescente sai do ensino médio. Então a criança está lá com 11 anos de idade, e a escola, a própria família começa uma exigência em que ele entre numa universidade boa. A gente pode considerar isso como uma pressão? Uma pressão, exato. O que acontece? Começa uma corrida. E o que acontece muito no consultório? Eles dão uma surtadinha, né? Chega uma hora que eles não dão conta. E eu peguei muito o ano retrasado e o ano passado, crianças com ansiedade infantil e adolescentes muito desesperados porque já estava acabando o ensino médio, eles não sabiam o que eles queriam, o que eles iam estudar. Porque, na verdade, foi falado que eles precisam passar numa boa universidade. Mas e qual o curso, né? E aí o meu livro fala sobre isso, né? O capítulo que eu escrevo, da importância da gente voltar naquela época em que os meus pais, o senhor, falavam para o senhor, que você vai ser quando crescer, né? E aí a criança falava. E havia também os testes vocacionais, né? Ainda é muito importante, Na verdade, a gente não tem testes vocacionais hoje. A gente tem a orientação vocacional muito importante e eu trabalho muito com isso e dá um resultado muito grande. E eu acho que agora os pais estão começando a se preocupar um pouco com isso, tem uma demanda grande. Mas essa pressão, sim, e as pessoas, hoje quando as crianças são perguntadas sobre o que elas querem ser quando crescer, e elas falam que elas querem ser professora, quero ser bombeiro, e aquelas coisas que as crianças se identificaram. Quero ser jogador de futebol. A resposta é: não faça isso, que você vai ficar pobre, você não vai ganhar dinheiro. E naquele momento, uma criança com 5 anos, ela não vai definir a profissão. Ela só quer fazer aquilo, ou que ela tem como modelo, ou como herói, né? E isso acaba bastante com os sonhos das crianças. Então, o livro fala muito sobre isso, a importância de você deixar a criança sonhar e trabalhar com os sentidos. E conto um caso de um adolescente que chegou praticamente reprovado, e através dos sonhos dele, que ele queria ser quando crescesse, nós trabalhamos, e esse menino passou de ano e está super bem. Né? E aí é todo o processo do coaching, na realidade, como funciona. Certo. Agora, hoje nós estamos vendo algo assim muito diferente dentro das escolas, essa ideologia de gênero,
as pessoas responsáveis pela educação no país, parece que elas não estão muito preocupadas com essa questão de disciplina, essa questão de despertar o amor à pátria, os símbolos nacionais, o hino nacional, enfim, a bandeira. Parece que de uns 25 anos para cá mudou muito, né, o comportamento das crianças como resultado de uma influência, claro, dos próprios professores, que têm uma cabeça bem diferente daqueles velhos mestres de 40, 50 anos atrás. Você trata desse assunto também ou não? Pois é, né? O que a gente encontra aí, a gente tem escutado muito as pessoas falarem que está muito chato viver, né? Do jeito que está sendo vivido, porque são muitas regras, muitos mimimis, né? E é muito difícil ser educador hoje. Eu acho que, inclusive, no Brasil, e já não é mais uma questão só de salário que as pessoas reclamavam, mas assim, eu acho que daí o João pode até falar sobre isso. Difícil o pai aceitar que você dá uma bronca no aluno, e difícil, a gente numa das discussões do Ser e Viver, houve uma discussão muito grande de uma mãe reclamando, porque a escola não tinha percebido um comportamento da filha dela, que ela estava doente, e exigindo da escola. E a escola fica num papel muito difícil, porque qualquer coisa é bullying, qualquer coisa o pai já vai lá e reclama, quer tirar o filho da escola. O professor, ele fica muito limitado de perceber algumas coisas, de pontuar. A gente tem aí um monte de... Eu vou usar a palavra mimimi de novo, a expressão... que acaba dificultando muito essa disciplina, né? Sem falar nos casos em que professores, às vezes, são agredidos dentro da sala de aula, e o professor, ao invés de ter a solidariedade do pai, da criança, às vezes vai o pai ajudar a bater, querendo bater no professor. Quer dizer, realmente eu acho que ser professor hoje é arriscar a vida, né? A sua integridade física. Está aí o João Antioli, professor, se quiser entrar no assunto, fica à vontade, viu, João? Como a Daiane estava falando, né? A gente está vivendo um momento do politicamente correto que talvez esteja sendo exagerado até demais. E aí ficam esses mimimis que ela comentou, e você está limitado, e você tem uma limitação até no que você pensa em fazer, né? Porque tem as acusações de bullying, de assédio, de seja lá como for. E os pais hoje, talvez, por essa vida cotidiana, em que o pai trabalha, a mãe trabalha, não estão com a criança e com o adolescente o dia todo, e parece que para compensar ele quer que o filho possa fazer tudo que bem entender. E acaba que as crianças hoje estão saindo fora do controle de pais, de professores, de escolas, de família, e isso é muito complicado para uma futura geração que vem por aí. E talvez isso, inclusive, se a gente trouxer para outros lados, nós podemos entender esse descrédito da nossa juventude com o próprio país. Então, como você falou sobre os símbolos nacionais, hoje você vai perguntar para uma criança quem descobriu o Brasil, qual o dia da independência, eles não sabem, né? Tá lá o feriado do 7 de setembro, é um feriado, é um dia de não vir na escola, né? Ninguém pensa no dia da pátria, no dia da proclamação da República, coisa que nós tínhamos, né, na nossa época, o Júnior que estudou comigo, a gente tinha muito isso na escola, e uma coisa muito forte, né? O Dia de Ação de Graças da Fundação Bradesco, que era um evento na cidade. Era um evento de repercussão nacional. Né? Então são coisas que parece que hoje foi deixado de lado, né? Então, talvez esse resgate, talvez a gente esteja caminhando para o fundo do poço, para depois a gente procurar uma luz de novo e, quem sabe, melhorar essa situação, né? Certo. Agora, Daiane, vocês apuraram, assim, muitas doenças emocionais que estão acometendo o público jovem. Por que isso está ocorrendo e como lidar com isso? Ficam os dois aí aberta aqui a possibilidade de cada um dar a sua opinião. Eu acho que a opinião de vocês deve
está bem parecida uma opinião com a outra, né? E na verdade eu escrevi uma matéria para a revista Vertical, que a gente tem uma coluna, ele na área de jurídica e eu na minha de comportamento, e o projeto Ser e Viver faz parte disso, porque eu escrevi sobre ansiedade infantil e depois sobre a depressão, e foi uma repercussão bem grande, assim. E aí eu volto a falar sobre por que uma criança se torna ansiosa, né? É a questão da pressão. Eu tinha um grupo de jovens que eu atendia, inclusive as minhas filhas faziam parte, baseado em tudo que eu vinha percebendo, essa coisa de resultado, eu percebia que eles tinham muito resultado, mas eles não tinham inteligência emocional. E que eles estavam, de alguma maneira, não chegando a ser um transtorno de ansiedade, mas eles tinham crises de ansiedade bastante consideráveis e aquela tristeza profunda. O ano passado, no mês de setembro, a gente teve esse índice, né? Só fazendo um parênteses, eu sou consultora de crise. Eu trabalho com emergência através de uma consultoria há mais ou menos 12 anos. A gente trabalha com pós-assalto, pós-sequestro, crises, enfim. E a consultoria que eu presto serviços, no mês de setembro, atendeu 50 casos de suicídio no Brasil só no mês de setembro. Envolvendo a criança, mulheres. Todos os Quem tipos. suicida-se mais, mulher ou homem? Eu não vou saber te precisar muito bem, mas o que eu fiquei sabendo é muito mais homens, né? Até porque a gente vê que os homens têm muito mais dificuldade de procurar atendimento psicológico, psiquiátrico, e ao médico, né? A mulher, ela vai ao ginecologista, o ginecologista já detecta que não está alguma coisa bem. Enfim, endocrinologista, a mulher procura muito mais médicos. Então, acho que isso acaba resultando nessa situação do homem acabar se suicidando mais. Nós temos há alguns anos, a gente viu aí um levantamento feito no Japão, a cobrança que os pais fazem em cima de criança se suicidando no Japão. A China também. O jovem, quando não passa no vestibular, ele não tem outra opção, né? E aí acaba se suicidando. E aí, você vê que essa pressão, lógico, no geral, não é só o adulto, não é só o adolescente, a criança, mas nós tivemos muitos casos próximos a gente aqui na região de jovens que se suicidaram na faixa de 16 a 12, 30, teve de 12. E aquela prática de se cortar, que é o tal do cutting, né? Que a criança se corta para aliviar a tensão. Eu acho que é isso tudo que o Jô falou, que eu venho falando, né? As pessoas, a internet, ela é o mal necessário, o bem desnecessário, eu não sei ainda como falar isso, mas as famílias, elas estão totalmente dissolvidas, né? Então a gente fala que a internet... Elas estão bem desestruturadas, né? Não, então assim, o pai e a mãe estão na sala, o filho está no quarto e eles se falam por WhatsApp, né? É incrível, né? E isso é comum. Às vezes sentados no mesmo sofá. E a família, eu costumo falar, eu chamo a atenção dos pais, eu falo, cuidado, né? Porque dentro do quarto do seu filho, aí tem vários ajudantes de educação, né? A gente tem os youtubers, que são sensacionais para eles, são super legais, e aí vão falar sobre vários assuntos. A gente tem aí todos esses... pedofilia, a gente tem as baleias azuis, né? Que foi uma polêmica ano passado. E tudo isso é resultado de uma distância muito grande que as crianças têm de alguém direcionando. E vão adoecer, né? Eu fiz uma matéria sobre limites em julho de 2015, eu não lembro direito, e eu entrevistei os adolescentes e eles falando que eles gostam de limite, sim. Eles gostam da mãe falar, tem que chegar às 11 horas, senão vai ficar de castigo, né? Eu não sei de onde que as pessoas tiram que os filhos não precisam de limites. Todo mundo precisa de limite, né? A criança testa, ela faz birra, ela vai te testar. E aí você vai falar não, né? Existem pais que proíbem a escola de dizer não para os seus filhos, porque os filhos não podem receber. Quem é que não sabe viver com... quem é que não vai passar por uma frustração na sua vida? Aí você imagina que aquela criança, ela cresce, você é lindo, você é maravilhoso, você é o melhor, você vai ser o melhor, você vai ser melhor,
você não pode ser mediano, né? Os pais se chocam quando eu falo isso, e falo mesmo. Você não pode ser mediano, você tem que ser o melhor. Aí se você pensar nós, seres humanos, a gente vive uma instabilidade, porque isso é comum, né? Ninguém tá feliz o dia inteiro, a vida inteira, e muito menos triste. E aí, se eu não posso ser mediano, e eu não consigo manter uma estabilidade, se eu não consigo ficar sempre lá em cima, e eu não posso ser mediano, quando eu não tô lá em cima, eu estou aonde? Eu estou lá embaixo. E é isso que acontece. E aí eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor, porque os meus pais sempre falaram que eu era melhor. Aí ele sai do mundo dele e vai pro mundo, lá fora de casa. E aí o que ele vai encontrar? Pessoas dizendo que ele não é o melhor do mundo. Porque sempre vão ter pessoas melhores do que a gente, piores do que a gente, acima da gente, abaixo da gente, do lado da gente. Né? É normal. E você vai ouvir muitos nãos na sua vida, né? E eles não sabem eles se frustram. Porque eles não souberam lidar com isso. Porque não foi estabelecido limites, né? Eu sempre conto o caso muito polêmico da Susanna von Richthofen, que foi um caso na época, que ela nunca tinha recebido não. E o dia que a mãe dela falou, você não vai namorar com esse cara, é óbvio que tinham tendências, aí tem umas outras questões. Mas a maneira como ela soube lidar com o não, foi lá e matou todo mundo, né? É óbvio que eu tô sendo um pouco radical em relação, mas é mais ou menos para perceber que assim, como você não... Não, você sempre disse que eu podia tudo. E uma hora você vai ter que falar não, uma hora você não vai dar conta de dar para o seu filho aquilo que ele está te pedindo, ou a vida não vai poder, né? E aí tudo isso vai gerando essas doenças. É um processo. Daiane, você lida com essas pessoas que passaram por algum trauma, sequestro, luto. O sequestro ocorre, mas não quanto o luto, que é algo que acontece a todo instante. É o caso do Baltazar aqui, que perdeu a esposa há pouco tempo. O tratamento, isso interessa para a gente aqui. Sim. Essa questão do luto. Muita gente procura a sua orientação, os seus serviços em relação a esse assunto ou não? Ah, sim. As pessoas demoram para perceber a consequência do luto, né? Que aquilo que ela está vivendo é o luto. Eu sempre falo que é uma coisa que eu venho vivendo há 12 anos, né? E o luto, ele é uma montanha-russa, né? E ele precisa ser vivido na sua intensidade. O luto, ele vai acontecer, geralmente, da maneira como a família vivia. Eu vou contar algumas histórias bem curtas, bem rápidas, eu prometo, para vocês entenderem. Uma vez eu fui fazer um atendimento de uma senhora que o marido tinha falecido. E ele era no dia da missa de 7º dia dele. E a família, eu fui chamada por essa consultoria para atender essa família. E aí eu cheguei lá e a gente começou a falar, comecei a conversar, falei que tinham dias que eles iam estar mais... Ia ter dia que parecia que acordou e não aconteceu nada. E aí, de repente, você cai de uma vez. Eu acho que, né, você pode até falar. É assim mesmo. Né? E aí tem dia que você fala, não quero levantar da cama. E tem dia que você fala, nem lembrei, né? E é um processo. E tem dia que eu corro direto pro cemitério. Exatamente. E cada um vai buscar a maneira que se sente mais confortável. E aí a gente conversou, ela chorou, os filhos choraram, tal. E aí ela falou assim pra mim, muito fofinha, assim, ela falou assim pra mim, olha, hoje é a missa 7º dia do meu marido, e eu não queria ir de preto. Aí eu falei assim, eu queria ir com uma roupa bem colorida, porque ele gostava de uma blusa minha, e eu queria que ele usasse essa roupa para homenagear. Você acha que as pessoas vão falar de mim? Eu disse, e diante desse quadro que você está vivendo, você está mesmo preocupada com o que as pessoas vão dizer? Falou, então eu vou com a roupa colorida. Aí ela falou assim, mais uma outra coisa. Todas as sextas-feiras a gente se reunia e tomava uma taça de vinho juntos. Você acha que vai pegar mal? Eu queria muito essa sexta-feira tomar um vinho. Eu disse, óbvio, porque o luto é isso. Eu não é porque a pessoa morreu que eu preciso apagar todas as coisas boas que eu vivi, né? Eu posso sim, é dolorido. Eu costumo dizer que o luto não é nem maior e nem menor para outra pessoa. Então, quando a esposa dele faleceu, você teve um sentimento. Não é nem maior e nem menor do que o dele, mas foi um sentimento diferente. E às vezes as pessoas têm essa preocupação, né? Nossa, eu tô sofrendo, mas quem tem que sofrer mais é ele. Ou,
como eu vou lidar com essa situação, né? Eu tenho que chorar muito. A gente tem uma vez eu li alguma matéria, um artigo que falava por que as mulheres antes adoeciam muito, porque elas tinham que guardar o luto. Então, por um ano, vestindo preto, sem fazer absolutamente Eu nada. sou desse tempo, que as pessoas, né, Baltazar, as mulheres, quando ficavam viúvas, elas ficavam quase um ano de roupa preta. Mortas. Né? E mais, em algumas regiões de Portugal, o luto é eterno. Exatamente. Eu tentei localizar a casa que nasceu meu pai em Portugal, numa aldeia, lá em cima, no norte de Portugal, chamada Póvoa do Conselho. Eu demorei, meu pai faleceu, tal, mas eu gravei muito tudo aquilo que meu pai dizia daquela região, porque meu pai saiu com 9 anos de lá. E ele falava disso, que as pessoas, as viúvas guardavam, vestiam de preto, e o lenço preto, para o resto da vida. E eu me lembro que... E é curioso, eu também já tive algumas vezes em Portugal, é muito comum no interior você dar de cara com muitas mulheres de negro, né? Eu fui falar com uma pessoa que seria uma tia-irmã do meu pai, com 107 anos. Ela estava sentada naquela porta, bem antiga, né? Aquela aldeia toda feita de pedra, conforme meu pai dizia quando estava vivo. E era realmente assim, uma senhora todinha de preto, sapato, meia, aquela saia comprida, lenço, tudo. E depois eu voltei várias vezes para a Ilha da Madeira, onde minha esposa nasceu também, mesma coisa. Então, é um hábito que vai... E para não dizer a burca no islamismo, né? A burca, então, ai da mulher que sair sem a burca numa rua em qualquer país islâmico. E aí, o que acontecia? Desenvolvia uma depressão. E aí, uma doença mesmo. Porque, assim, e aí a gente pode conversar junto, que você vai contando como você está se sentindo. Porque é aquilo que eu falei. Então, tem dia que você levanta e parece que não aconteceu nada. E eu digo, vive esse dia intensamente. Faça tudo que você tiver vontade. Às vezes você quer ver um amigo, ver o filho, ver o neto. Ela está bem, então ela precisa viver sem se preocupar com o que os outros estão falando. E aí tem outro dia que você não quer nem levantar da cama. Vive intensamente esse dia. E o luto, às vezes, demora 6 meses, 1 ano, 10 anos. E não é que a gente vai esquecer a pessoa e vai cicatrizar. Aliás, vai curar, vai cicatrizar. E aquela dor vai ficar para sempre. Qualquer tipo de perda. E é bom a gente falar que, assim, existem vários tipos de luto, não só da morte de alguém. Quando eu perco o emprego, né? Quando eu mudo de cidade, quando eu mudo de casa. Toda vez que eu tenho algum tipo de perda, eu vivo um luto e eu preciso viver ele intensamente. Eu preciso identificar intensamente aquela dor que eu estou passando. E vai passar, né? E tomar um pouco de cuidado, porque às vezes o enlutado, ele tem muita preocupação do que os outros estão pensando, que ele tem que sofrer. Ele está sofrendo. Mas tem formas de sofrimento. Tem pessoas que choram. Aliás, para o estresse pós-traumático é a mesma coisa. Eu chego numa agência que acabou de ter um assalto e tem uma pessoa que está lá com a arma, teve a arma na cabeça e está muito mais tranquila da outra que nem viu a situação. Porque tem uma predisposição, aquele momento. O luto com culpa é muito ruim, né? Você vê muito claramente aquela família que fez tudo o que podia fazer, ou que viveu uma vida muito legal, que teve tudo que... A pessoa morre, só é a dor. Agora, quando vem o luto com culpa, aí é um outro tipo de coisa. E uma outra coisa que eu sempre falo para as pessoas, quando você for visitar alguém que perdeu alguém, não pede força, né? Seja forte, né? Quem que consegue ser forte? Não tem o que falar. Existe alguma coisa que acalmou o seu coração a não ser o abraço de uma pessoa quando o senhor estava lá? Né? Com certeza, né? O abraço. É o abraço. O ombro amigo foi a coisa mais importante. E a pessoa fala, seja forte. Foi melhor para ele. Melhor, imagina que foi melhor para alguém, né? Naquele momento, pode estar doente, descansou. Eu acho que são algumas palavras que a gente precisa se poupar um pouco de falar. Então, assim, eu sinto realmente muito, imagino, e dá um abraço, né? A gente foi num velório a semana passada de uma pessoa que a gente gostava muito, de uma mulher de um amigo muito querido, e eu falei para elas, eu não tenho o que te dizer, eu só tenho que dar um abraço e falar, tô aqui, né? Olha, publicamente, eu tenho uma questão que eu até gostaria de me socorrer da sua experiência. Eu até hoje, fazem 2 meses e pouco que minha esposa morreu. Eu até hoje, eu não sei
o que fazer, porque a minha casa é grande e ela foi acumulando muitos sapatos, calças, blusas. O Jô vai sofrer do mesmo problema, coitado. O Jô vai sofrer do mesmo problema. Acúmulo de coisas. Então, de repente, eu vou num quarto, vejo aquilo, eu penso em fazer alguma coisa, eu falo, eu vou dar mais um pouco de tempo. Eu vou em outro lugar, a mesma coisa. O que eu devo fazer? O que o seu coração te pedir no seu tempo. Mas é difícil o coração pedir numa hora dessa. Mas assim, como é que é? Uma companheira de 50 e poucos anos é difícil. Então, eu acho que vai ter um dia que talvez isso te obrigue a tirar. Respeita o seu tempo. Tá Você certo. pode, por É o exemplo... que eu tô pensando. Respeita o seu tempo, né? Às vezes as pessoas falam, tira isso logo, porque pelo menos você não lembra mais. Não é a roupa que lembra, né? Não é nada disso. Eu fiz um atendimento de luto ano passado e eu atendo a pessoa até hoje de luto em relação a suicídio. E ela falou assim para mim, eu não quero esquecer por enquanto, né? Eu quero lembrar. Eu preciso lembrar, mesmo que me doa. Então, lembre. Perfeito. Né? Então, lembre. Só você sabe o momento que você vai tirar, e às vezes vai tirando uma coisinha, vai tirando outra, aos poucos. E talvez tem coisas que você não vai querer tirar nunca. E para concluir só, o mimimi que você falou agora há pouco é minha miséria? Não sei, é uma expressão, mimimi. Tá muito popular, né, a expressão. Você faz cada pergunta difícil. Bom, vamos mudar um pouquinho aqui. Jô, você, além de advogado, atuante, você tem uma participação muito forte no Rotary Club. O seu pai foi uma das figuras mais importantes e é ainda do Rotary Internacional, com repercussão o trabalho dele no mundo todo, né? Fala um pouquinho sobre essas experiências. Pois é, Rossi, eu sou rotariano em Osasco desde o ano 2000, já estou completando agora 18 anos de Rotary, fui presidente, no nosso distrito já ocupei diversos cargos, como diretor de protocolo várias vezes, secretário do distrito, governador assistente da nossa região aqui por 2 vezes, e agora eu fui indicado como governador do distrito para o ano 2020 e 2021. Então, o nosso distrito vai crescer um pouco, porque o Rotary Internacional fez uma reorganização dos distritos e o nosso distrito houve uma fusão entre 2 distritos aqui de São Paulo. Então, nosso distrito vai pegar toda o centro, zona oeste, leste e norte de São Paulo e mais cidades da região metropolitana, indo até Registro, que já faz parte do nosso distrito. Então, serão praticamente 100 Rotaries, né, no nosso distrito. E a partir de 2020, entre 20 e 21, vai ser a nossa gestão, né? E é um desafio grande, né? Como você disse, eu tenho o exemplo do meu pai, que já foi governador do nosso distrito aqui em São Paulo, já foi coordenador de diversas áreas do Rotary na América do Sul e chegou a diretor do Rotary Internacional, que é praticamente o segundo cargo em nível rotário, né, mundial. Ficando abaixo apenas do presidente internacional, que aí é responsável por todos os 1.200.000 rotarianos no mundo todo, 538 distritos no mundo, mais de 30 mil clubes em todos os mais de 200 países onde o Rotary está presente. Agora, fala um pouquinho do trabalho do Rotary, assim, resumido, é claro, porque muita gente não entende bem, poxa, o pessoal está sempre se reunindo em jantares, o que será que o Rotary faz? Não é algo assim muito difundido, né? O Rotary, ele tem, uma associação formada por profissionais liberais, empresários, trabalhadores de diversas áreas, né? Foi fundado em 1905 com o objetivo de criar amizades e network. Foram quatro pessoas lá em 1905 que fundaram o Rotary buscando isso, terem mais amizades e mais trabalho. Surgiu nos Estados Unidos, em Chicago.
E depois vieram os trabalhos sociais, foi crescendo, virou uma organização internacional, né? Aqui no Brasil, talvez algumas pessoas tenham um certo olhar assim, porque se fala Rotary Club, mas na verdade clube no inglês é uma associação, né? Então seria Associação Rotary, se a gente traduzisse aí para o português, mas foi mantido o Rotary Club. Então e nós temos muitos trabalhos sociais também. Aqui em Osasco mesmo, quando eu fui presidente, nós fizemos muitas campanhas, porque nós utilizamos a nossa própria mão de obra, dos próprios rotarianos que trabalham voluntariamente. Então, na época em que eu fui presidente, por exemplo, nós tínhamos 4 ou 5 médicos no nosso clube, o Dr. Maxwell, o Dr. Chamas, que infelizmente faleceu, e alguns outros médicos. E nós fizemos um trabalho bem efetivo na área da saúde, com campanhas de combate à obesidade infantil, de combate à hipertensão, à diabetes, a campanhas de doação de sangue, que é uma preocupação, né, porque quando a pessoa precisa do sangue, normalmente não tem nos bancos. Então tem esse trabalho social. Nós criamos o Rotary Club de Osasco, criou, por exemplo, o banco de leite da maternidade Amadora Aguiar. Foi totalmente uma iniciativa bancado, do Rotary de Osasco, bancado por lá, né? E outras o Rotary também tem uma atuação assim de repercussão internacional, que é de combate à paralisia infantil, né? Dá para você falar um pouquinho sobre isso? Sim, o Rotary, em 1985, o Rotary assumiu com a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão da ONU. Que é da ONU. Assumiu a responsabilidade por erradicar a poliomielite do mundo. Então, até o momento em que a polio é erradicada dos países, o Rotary está por trás da doação das vacinas e o controle da polio. Então, no Brasil, nós, graças a Deus, a polio foi erradicada em 1992. Então, desde 92, o governo só vai mantendo para que nós não tenhamos a volta da polio, que é um mal imenso, né? E hoje nós temos no mundo todo apenas 2 países que ainda têm a poliomielite, que é o Afeganistão e o Paquistão. Infelizmente, por causa das guerras, dos diversos problemas que eles têm lá, não se conseguiu ainda erradicar a polio. A Nigéria, que era um outro país que ainda persistia, nós já estamos aí, acho que há 2 anos, sem nenhum caso de polio lá. Então, está caminhando para a erradicação total na Nigéria, ficando só o Paquistão e o Afeganistão, sendo que esse ano de 2017, nós tivemos apenas 3 casos de polio nesses 2 países. Então, também acredito que está caminhando para a erradicação total da polio no mundo. Agora, João, fala também, temos que aproveitar a sua presença aqui, você é uma figura marcante aqui na sociedade osasquense, falar um pouquinho sobre o seu trabalho na imprensa, a sua coluna, os seus direitos e a apresentação. A Connect TV é uma televisão nova aqui em Osasco e você tem ali já um programa. Fala aí, Jô, fala um pouquinho sobre isso. Isso, a Connect TV foi inaugurada agora dia 19 de fevereiro, um presente para a nossa cidade de Osasco, no dia do seu aniversário. E ali eu tenho o programa, o Fala aí, Jô, né? Vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21 horas, pelo canal 10 da Cabonet, também pela internet, pelo Facebook, todos esses canais onde hoje existe essa facilidade de apresentação. E é um programa que a gente já há vários meses, talvez até quase um ano, que eu conversei com o Eudes, ele me convidou para estar na Connect TV com ele, e nós viemos bolando como seria o programa, um programa de entrevistas. Nós inauguramos, o programa estreou a semana passada, quem foi o meu entrevistado foi o Léo Maia, cantor, que é filho do Tim Maia, está com um projeto maravilhoso aí com o Jairzinho, com o Jair Rodrigues, o Jairzinho e o Simoninha, e a gente vai procurar ter um programa assim de bastante entretenimento, falando de
de política. Inclusive, eu quero aproveitar e convidá-lo para estar com a gente. Eu tenho um projeto de entrevistar todos os prefeitos de Osasco, né, desde do primeiro que ainda está vivo, que é o Guaçu, você, o Parro, e a gente vai passando por todos os Pode prefeitos. contar com a gente lá, Né, com o maior mas prazer. e não com uma visão assim só política, uma visão também histórica, né? Porque a gente precisa passar também para a população de Osasco, da região, o que é a nossa cidade, né? Eu tenho visto que, como o Baltazar estava falando aqui no início, antes da gente começar a entrar no ar, que meu pai fala muito da história, que tem a história de Osasco na cabeça, e a gente vê que as pessoas hoje não conhecem mais a história, não sabe nem quem descobriu o Brasil, quanto mais a história de Osasco. Né? Então é isso que a gente está querendo resgatar, trazendo, e a visão daqueles que estiveram no comando da nossa cidade, que podem trazer toda a sua experiência, todas as suas recordações, suas lembranças de como era, né? Como, por exemplo, você foi prefeito de 72 a 76, depois de 88 a 92, quer dizer, duas realidades completamente diferentes, né? A cidade lá no comecinho, com todos aqueles problemas do início, e depois já uma cidade transformada, e que foi transformada mais ainda com o nosso viaduto metálico, que virou o cartão postal da cidade. E mais, no segundo mandato, o acúmulo da experiência, né? Ali já era um outro Francisco Rossi. Sim, também. Já era outra visão, você tem razão, né? Eu acho espetacular a sua ideia, viu, João? Eu acho que, olha, se depender de mim, do Rossi, todos nós aqui do programa, você terá todo o apoio, todo o amparo, com certeza. E eu agradeço imensamente. Ô, João, você também participou, né, de um lançamento de um livro sobre educação. Fala um pouco, esse livro ainda será lançado? Fala um pouco sobre esse livro. Isso, como a Daiane falou, né, a Literary Books nos convidou para escrever em coautoria com outros autores esses livros. Então, teve o livro de coaching familiar que ela participou, que está sendo lançado hoje, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, das 19h30 às 22 horas. Hoje, né? Hoje, dia 22. E amanhã, dia 23, a gente vai fazer também uma noite de autógrafos no Center Shop São Francisco, ali no Colina de São Francisco, onde a gente tem o nosso escritório, do consultório dela, e o meu escritório de advocacia, e ali a gente vai fazer também um evento de lançamento. Já esse livro que eu estou participando como coautor, ainda não tem a data definida, a gente sabe que vai ser em 2018, e eu fui responsável pelo capítulo onde fala de bullying, cyberbullying e o direito digital associado à educação. Porque hoje tudo está muito interligado. E o lado da educação digital, o direito digital e todas essas facilidades e esses problemas também trazidos pela internet, pelas redes, estão presentes. A gente falou um pouco sobre essa parte ligada, né, à educação e ao direito. Agora vamos voltar um pouquinho aqui com a Daiane. Daiane, tem alguma coisa que você gostaria de falar em relação ao lançamento do livro do qual você participa? Os assuntos que você trata, tem alguma coisa que você gostaria de falar e nós não perguntamos? Não, eu acho que a gente falou bastante sobre essas... enfim, é um monte de coisa, né? A gente ficaria aqui o dia inteiro, né? Eu acho que a gente... eu gostaria de, assim, acho que fala sobre o tema do livro e pedir, assim, para os pais refletirem um pouquinho. Entender que o filho nunca vai deixar de amá-lo se ele disser não. O filho não vai necessariamente ser de sucesso ou de insucesso se ele for bom ou mau aluno. Eu estou fazendo uma resumo de todas as matérias que eu já escrevi, que foi baseado em pedidos das pessoas, que não é necessariamente aquelas coisas que a gente sabe desde que muito tempo, que não é necessariamente a escola que vai fazer o aluno, que às vezes o sonho do pai não é o sonho do filho, né? E todas essas questões, porque a gente vem de muitos pais vinham lá de trás, que
quando meu pai olhava para mim, eu já tremia, né? Porque meu pai me batia, porque meu pai me botava de castigo. Então, com meu filho, eu vou fazer diferente, né? E fez muito diferente, foi para um outro extremo. E na matemática não está funcionando, né? A gente vê cada vez mais pessoas doentes e tomando remédio, né? Então, eu conheço muitas crianças que estão sendo medicadas com 9, 10 anos de ansiedade. É muito comum. Muito rotuladas, né? Se a criança é muito bagunceira, ela é TDAH, tem transtorno de déficit de atividade, de atenção com hiperatividade. Se ela é muito quieta, então, infelizmente, vai rotular, ou porque pode ser que tenha depressão, pode ser que seja autismo, e vai rotulando. E fica muito mais prático, né? As pessoas, quando chegam no consultório, dizem, eu tenho depressão. Eu digo, e além da depressão, você é quem? Né? Porque, assim, o sintoma, o diagnóstico, ele é muito importante para a gente ajudar. Escutei de uma amiga ontem uma coisa muito legal, ela disse assim, a gente precisa conversar para eu entender se eu tenho depressão ou um estado depressivo, como você fala. Eu falei, exatamente. Todo mundo tem um estado depressivo, todo mundo tem um estado ansioso. E eu queria, assim, que os pais tivessem um pouquinho assim, não tenham medo de educar teus filhos, né? O não traumatiza. Os pais estão jogando muito essa responsabilidade de educar o filho para a escola. Terceirizando. Eles primeiro terceirizam, eles não fazem de propósito, é óbvio, né? Eles trabalham o dia inteiro, eles estudam, né? Eu faço MBA na GV e eu vejo muitos pais ali que saíram de casa às 6 horas da manhã, foram trabalhar e estão na MBA, saíram com o filho dormindo, chegaram com o filho dormindo, e aí no final de semana eu vou deixar tudo, eu vou falar, não, vou brigar. Não posso brigar. Né? Só que daí é uma diferença, né? Não preciso brigar, eu preciso conversar. A criança chega pequenininho, ela fala, pai, mãe, deixa eu contar. Agora não dá, tô cozinhando. Agora eu não posso. Eu assisti uma palestra do Cortella, que ele foi incrível. Ele falou assim, hoje em dia as famílias saem no domingo para comer comida caseira no restaurante. Faça comida, faça um macarrão, todo mundo junto. Não, dá trabalho, né? Aí a criança desde pequenininha, papai, deixa eu te contar, mamãe. Não, agora eu tô assistindo o jornal. Eu tô respondendo uma mensagem. Eu sei, porque a gente também fica no WhatsApp, é uma coisa que infelizmente é o mal necessário. Aí eles se tornam adolescentes. E aí eu lembro de um Ser e Viver que nós fizemos, eles são adolescentes e os pais falam, mas eles não falam comigo. Eles não conversam. Eu pergunto o que está acontecendo, eles não falam. Você ensinou eles que não tinha espaço para diálogo. Você ensinou eles que existiam coisas mais importantes do que eles contarem que tirou nota alta, tirou nota baixa, né? Ou então ele ia contar para você que tirou uma nota baixa e você botava de castigo, né? Não tem meus filhos ficam bravos, mas eu falo sempre para eles. E aí fica até uma dica para os pais. Quando eles tiram uma nota baixa, e todo mundo tem o direito de tirar uma nota baixa, eu sempre pergunto para eles, o que te impediu de tirar uma nota mais alta? Né? Quando a gente fala para o filho, você tirou uma nota baixa, então vai para o castigo, já era culpa, né? E aí o castigo já aliviou a culpa. Quando a gente fala o que te impediu e o que você vai fazer agora para tirar a próxima nota, você está chamando para responsabilidade. E aí a responsabilidade tem que levar o filho a estudar. Quantos anos eles têm? Os meus filhos, eu tenho um de 11, que está no 6º ano, o Gustavo. Aí eu tenho a Júlia, que está fazendo o 3º ano, no ensino médio. E eu tenho a Giovana, que é um orgulho aí, que passou em todas as universidades, está fazendo SPM Publicidade. E eles falam que ser filho de coach é difícil, porque a responsabilidade, eu tô sempre ali, eu falo que é um professor particular, porque matemática eu nem entendo. Mas assim, eu acho que é isso, não tenham medo, né, de dizer não, de dizer, meu filho errou, né, e nem tudo é bullying, nem tudo é ansiedade. Só aproveitando, mais uma coisa que eu acho que é importante, a gente tem escutado muito dos adolescentes, e eu vivi essa experiência a semana passada e essa com vários adolescentes e crianças, que às vezes adulto também. Quem aqui nunca falou assim, gente, eu não aguento mais viver, né? E não necessariamente era suicídio, né? Eu acho que muitas vezes, quando a gente fala, eu não quero mais viver, eu não aguento mais viver do jeito que eu tô vivendo, né? Eu queria mudar de emprego, eu queria mudar de escola,
vou pegar uma história pontual de uma pessoa que falou para mim assim, eu terminei o ensino médio, uma adolescente de 17 anos, e agora eu não tenho o que fazer. Eu não sei o que eu quero estudar, e agora minha vida está muito ruim. Eu disse, mas você tem vontade de se matar, de se jogar? Ela disse, não, eu só não quero viver mais desse jeito. Então, pais, né, professores, tio, padrinho, amigo, escuta, né? E você pudesse viver de outra forma, de que forma você viveria? E aí a primeira coisa que as pessoas falam, já levam para o psiquiatra e diz, olha, minha filha está com ideia suicida, né? Eu já fiz atendimento de pessoas, fui chamada uma vez para fazer um atendimento de suicídio de um senhor, tinha bombeiro, tinha tudo. E quando eu comecei a escutar a história dele, estava preso no quarto. Eu pedi para todo mundo sair e perguntei para ele, de dentro do quarto. O senhor não quer se matar? O senhor quer? Ou o senhor está angustiado com a tua vida? Ele falou, eu estou angustiado com a minha vida, eu não quero mais viver, eu não estou feliz no meu trabalho, né? Só que agora não adianta mais, agora acho que eu quero morrer mesmo, porque toda a minha vizinhança viu, né, que tinha uma cama elástica, foi um auê, coitado. Mas eu quero dizer o seguinte, que sim, depressão é uma doença, que tem crianças depressivas, que a ansiedade é doença, que o bullying é uma coisa bastante grave, né, a gente sabe, eu tenho histórias muito complicadas, que a gente tem aí uma série de coisas, que a gente tem a história do suicídio, mas o maior remédio continua sendo o diálogo, né? O professor não tem tempo para dar o diálogo que o filho precisa. O psicólogo, ele tem um trabalho muito pontual. E não é quantidade, é qualidade, né? 5 minutos. Tem 3 filhos? Não é fácil. Você vai lá, tem 4 filhos, né, Ju? Escuta, né? É mesmo, né? Mãe, porque eu briguei com a minha amiga, nananã. Filha, vamos entender a história. E aí, quando eles crescem, você vê o resultado, né? Você vê... Minhas filhas, o ano passado, as duas se juntaram, arrecadaram o dinheiro dos amigos, compraram o Big Lanche Feliz, não, Big Mac... Mac Dia Feliz. Para ajudar o GRAAC e distribuíram nos abrigos de Osasco. A gente foi atrás da assistência social, um beijo para Márcia, que ela foi uma graça. E aí eu olhei e falei, valeu a pena, todos os nãos, todas as realidades, não temos dinheiro. Hoje a gente não tem dinheiro para comprar isso. Hoje não é Natal para ganhar presente. E aí não, né, eu já trabalho tanto, eu vou dar o videogame que quer. Por quê? Né? E sem sentido, nada vai para frente. Então eu acho que é o resumo de tudo, né? Ficaria falando um monte de coisa, mas eu acho que é isso. Comunicação, né? Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Porque você, Jô, tem sido objeto de observação do mundo político e até mesmo algum jornal já falou alguma coisa sobre o seu apreço pela política. Você está aí nas redes sociais falando sobre política e ultimamente se cogitou que você poderia ser candidato a deputado estadual. É verdade isso? Rossi, eu acho que a política está no nosso DNA, né? A gente vem já... desde que eu nasci, meu pai já tinha sido candidato a prefeito, minha avó e meu avô tinham lutado incansavelmente pela emancipação da cidade. A gente vivendo esse mundo, e é o que eu falo, né? Às vezes a gente criança vendo Ulisses Guimarães entrando em casa, Mário Covas, você, o Guaçu, os personagens de Osasco, todos. Então isso cresceu com a gente, né? Sempre nas campanhas em que meu pai participou, nas campanhas em que você foi candidato a governador, a gente sempre viveu esse dia a dia, e isso é uma coisa que realmente encanta. E eu acredito que nós estamos passando por um momento em que as pessoas querem coisas novas, né? As pessoas precisam de pessoas novas, mas novas já com uma experiência, talvez, no mundo empresarial, na vida profissional. Eu que trabalho no colégio, tenho meu escritório de advocacia, temos os projetos juntos, presido a associação dos condomínios lá do Colina de São Francisco, onde nós temos aproximadamente 8.000 moradores,
com diversas ações, a gente acaba sendo responsáveis por todo o bairro, porque a prefeitura ela simplesmente repassa a responsabilidade para a associação ali. Você se compromete a cuidar de uma praça, na hora que você vai ver, você já é responsável pelo bairro todo, a segurança do bairro é mantida pela associação com a contratação de empresas de segurança, as praças são mantidas pela associação através do nosso trabalho de paisagismo. Nós temos uma diretoria com 10 membros, temos a diretoria de infraestrutura, praticamente uma prefeitura regional, né? Porque agora, outro dia eu fui falar com o prefeito regional, ele ficou meio bravo que eu esqueci, falei subprefeito, eu falei, sou prefeito regional, tá bom. Então, a gente tem que... É praticamente uma terceirização do poder público que acontece ali, né? E com isso foi criando essa mosquinha, né? Surgiu essa ideia. Foi um encontro que eu tive com o ministro André Matarazzo, lá nas indústrias Matarazzo, onde eu presto serviço como advogado para a família, e estava lá um amigo em comum, né, o meu amigo Dr. Alexandre, que me apresentou para o André, e começou a surgir esse movimento, né? Ele me convidou a ingressar no PSD, esteve aqui no final meados do ano passado, onde a gente fez a filiação, e realmente tem um movimento, né? Não posso te dizer que sou candidato, que não sou candidato, mas pelo menos pré-candidato. Pré-candidato, sim. Né? Talvez nem saibamos a quê, né? Mas estamos aí. O nome está à disposição, o partido tem diversos nomes de proa na cidade, e então, assim, o nome está à disposição do partido e da nossa cidade para a gente trabalhar e atuar com o que a gente puder. E a Daiane, o que pensa? Gosta de política, Daiane? Não. Política nunca foi uma coisa que era muito falado na minha casa, né? Então eu não tenho, assim, eu adoro ouvir o Jô falar, a Rosângela, a tia dele, assim, a gente foi para Brasília, e o que eu gosto de política é assim, eu acho que é a coisa mais histórica, né? Então a gente foi passear, eu não conhecia Brasília aí no Carnaval, aliás, nunca conhecia Brasília, a gente resolveu que no Carnaval nós íamos conhecer Brasília. Então eu sou daquela que acha lindo, né? Choro, me emociona, né? Aquelas que realmente olham a bandeira e tal. E aí eles conversaram muito sobre política, iam contando com outro olhar. Então eu acho muito bonito, mas eu não entendo nada. Em relação a apoiar, né? Eu acho que hoje eu me apoio em todos os meus sonhos. E eu só sou presidente da associação porque você me colocou. É verdade, né? Porque eu fui diretora a única coisa de política, acho que eu fiz que não. Eu fui diretora de esportes da nossa associação, né? E de 2014 a 2016, eu acho. E aí a gente fez muita coisa, e ano passado a gente precisava de um presidente, aí eu falei, vai, Jô, você não gosta de comandar coisas? Vai lá cuidar da associação, e tá fazendo um trabalho muito legal. Eu acho que daí isso começou a mostrar para mim, assim, que ele leva muito jeito, né? No final do ano, quando ele fez a festa de final de ano lá no bairro, com queima de fogos, foi o máximo. E ele começou a andar pela rua e as pessoas paravam ele, e aí eu falei, nossa, você nasceu pra coisa, viu? Eu não sei como é isso, né? Mas eu apoio. Eu acho que ele tem todo jeito. Outro dia a gente estava andando no shopping, uma pessoa passou e falou: eu vou votar em você. Ele, mas como assim? Nem conheço direito essa pessoa, né? E ele se assusta ainda com essa situação. Mas eu dou o maior apoio em relação a ter sido governador do Rotary. Assim, eu acho que a gente tem que realizar os nossos sonhos, né? E acho que ele é uma pessoa, acho que a gente precisa, agora não mais falando sobre, assim, como eleitora, a gente precisa de gente do bem, né? A gente precisa mostrar para os nossos filhos que a gente foi conhecer o congresso lá, e aí tinha uma mulher, tipo, brigando por todas as pessoas que estavam nas fotos lá. Eu estava olhando a questão histórica e ela detonando com todo mundo. E eu acho que é isso. Eu quero que os meus filhos vejam que pode ser diferente. Eu acho que a gente tem que parar de achar que todos os políticos, né, não servem.
Eu acho que o Jô pode ser um nome, né? Não sei como vai ser. Bom, 13 horas e 25 minutos. Tem aqui, a gente poderia conversar aqui horas e horas, vocês são pessoas, assim, muito inteligentes e muito interessantes, e a gente poderia ficar horas conversando aqui. Mas nós temos ainda uns temas que a gente quer abordar, se der tempo, mas a gente quer encerrar essa primeira parte aqui da entrevista do dia. Vocês, se alguém quiser conhecer mais esse projeto Ser e Viver, o que a pessoa deve fazer? A pergunta é para os dois. A gente já estava publicado, mas a gente fez alguns ajustes, né? No site, que é www.seriviver.com.br, através do e-mail contato@seriviver.com.br. Acredito que até o final do dia ele vai voltar, né, a estar no ar. Mas ali a gente tem bastante informação e tem o blog, e através também da própria... seu e-mail também, né? Depois você passa aí. Mas o Ser e Viver, o site, eu acho que é mais fácil da gente de saberem mais a respeito. Jô. Comigo também tem além do Ser e Viver, tem o meu site pessoal, onde tem todos os meus artigos, desde que eu comecei a escrever, lá no jornal Grande Osasco, onde foi o primeiro artigo que eu escrevi quando o Dr. Ulisses Guimarães faleceu. É o www.joantiorio.com.br. O e-mail também é o contato@joantiorio.com.br. No nosso escritório, né? A gente tem o Facebook também, que eu tinha esquecido. Tem a página do Ser e Viver no Facebook. No Instagram, que a no gente está começando no Facebook. Agora. E o Jô Antiório também no Facebook, também no Instagram. Tem o telefone do nosso escritório, que é o 3681-9338. Nosso escritório é o 3681-9338. O nosso escritório fica ali no Center Shop São Francisco, na sala 43. O número é de Osasco, né? Porque agora, como tem a portabilidade, né? Sim, você levou não pra muda lá. mais o número. Tá. E era o número do meu escritório, do meu escritório aqui em Osasco. E aí, quando a gente mudou pro São Francisco, que na verdade, né, o pessoal de lá fica meio bravo, mas eu falo que o São Francisco faz mais parte de Osasco do que de São Paulo. É verdade. Bom, 13 horas e 28 minutos, nós vamos a um breve intervalo. Já nós voltamos com a nossa mesa redonda, com a participação da Daiane, do Jô e do Antônio Júlio Baltazar. Daqui a pouquinho. Com a sua participação, é o ouvinte em primeiro lugar. Com muita informação, com mais emoção. Francisco Rossi e você. Nova Difusora AM. Vida de aposentada, vida calma, que nada. Vai no banco pra você ver só, é tudo complicado. Muda de banco que você muda de vida, comadre. Passe sua aposentadoria pro meu banco, o Mercantil. O Mercantil, ele descomplica tudo para aposentado e pensionista do INSS. E lá tem gerente só pra gente, pronto para resolver o que precisar. É assim, simples? No Mercantil é tudo simples. Mercantil. Compromisso com você. Vai pelo mundo afora, vai semeando a palavra. São 100 milhões de escrituras, vitória para o Brasil. Sociedade Bíblica, semeando a palavra eterna. Sociedade Bíblica do Brasil, semeando a palavra que transforma vidas. No Brasil, muitas mulheres grávidas só vão ao médico na hora do parto. Por isso, milhares de crianças e muitas mães morrem todo ano. O pré-natal é um direito. Proteja a sua vida e do seu bebê. Se alguém na família ou na sua empresa está grávida, ajude. O pré-natal é vida e responsabilidade de todos. Não empurre essa responsabilidade com a barriga. Pensou criança, pensou Fundação Na Brinque.
Ouça todos os domingos aqui na Nova Difusora, do meio-dia às 14 horas. Programa Marcos Alemão e Amigos, com muita música, notícias e prêmios. Programa Marcos Alemão e Amigos. Alô, moçada, você gosta de música caipira, música raiz? Nós estamos num novo horário, de segunda a sexta, das 14 às 15 horas. A apresentação é do Claudinho Marcondes e do Jair Sanches. Disparada Sertaneja, o programa da família brasileira. Você não pode perder na Rádio Nova Difusora. Programa O Wellington de Andrade. De segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas. Músicas, prêmios e a sua participação. O Wellington de Andrade. Sucesso da tarde. Plantão de notícias. Celular é um vício para quase metade dos brasileiros. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Motorola e pela empresa Ipsos, que analisou os hábitos envolvendo o smartphone. Afinal, quem é que não olha o aparelho para ver se chegou uma mensagem, se alguém te ligou ou se tem uma foto nova de um conhecido? De acordo com o levantamento feito com 1.106 brasileiros, 48% das pessoas disseram verificar o celular com mais frequência do que gostaria e 42% afirmaram que se sentem obrigados a checar informações várias vezes. O estudo completo ouviu 4.418 pessoas com idades entre 16 e 65 anos em 4 países: Brasil, Estados Unidos, França e Índia. Neste caso, essa porcentagem fica em 49% e 44%, respectivamente. Quando o assunto é referente à geração Z, ou seja, nascidos entre 1995 e 2010, foi constatado que 6 em cada 10 pessoas verificam o celular mais do que gostariam. A pesquisa também revelou que mais da metade dos brasileiros entra em desespero quando o celular é perdido. E isso piora ainda mais em relação às gerações X, nascidos entre 1961 e 1981, e também Millennium, a partir de 1981. Na média global, o volume aumenta para 65%. As informações são do site UOL. Isabela Moraes, agência Rádio 2 de Notícias. ZYK 723, Rádio Nova Difusora M 1540. Música, informação, esporte, utilidade pública. Rádio Nova Difusora, a serviço da população. Aqui tem mais alegria. Direção geral, Francisco Rossi. Nova Difusora M, São Paulo, Brasil. Com a sua participação, é o ouvinte em primeiro lugar. Com muita informação, com mais emoção. Francisco Rossi e você. Mesa Redonda. 13 horas e 34 minutos. Nós estamos aqui ao vivo, viu? Se você quiser dar uma ligadinha aqui, falar alguma coisa, fica à vontade. O telefone todo mundo conhece, 3681-1134. Quero mandar um abraço para Maria Aparecida Farinha, do Bela Vista, o Evaldo, do Novo Osasco, estão ouvindo aí o nosso programa. Continua conosco aqui a Daiane, o Jô, o Antônio Júlio Baltazar, e nós vamos falar sobre o primeiro tema extraído do jornal Folha de São Paulo. Está em tudo que é jornal, né? Mas nós extraímos do jornal Folha de São Paulo desta quinta-feira. Supremo, STF, julga hoje pedido de Lula para não ser preso. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgará hoje o pedido de habeas corpus preventivo do presidente Lula. O recurso foi colocado em pauta pela presidente da Corte, Carmen Lúcia, diante da iminência de consumar-se a condenação do petista em segunda instância. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região anunciou que julgará os últimos recursos de Lula em 26 de março. Na sessão do Supremo,
Hoje a votação pode indicar, além do destino de Lula, a posição da maioria da Corte sobre a prisão de condenados em segunda instância. A presidente Carme recusou-se de novo a agendar o julgamento de ações com efeitos sobre todos os casos. O petista foi sentenciado em janeiro pelo TRF4 em Porto Alegre a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem, no caso do triplex. Lavagem de dinheiro. Nessa quarta, ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes entraram num bate-boca. Barroso disse que o colega é uma mistura do mal com atraso e desmoraliza a corte. Também sugeriu que Gilmar age por interesses estranhos à justiça. Gilmar rebateu e disse que Barroso deveria fechar o seu escritório de advocacia. A sessão precisou ser suspensa por Carme. Além do ex-presidente Lula, outros 10 réus condenados em segunda instância na Lava Jato estão ameaçados por ordens que determinam o início do cumprimento da pena. O mais conhecido é o ex-ministro José Dirceu. Outros 6 estão presos. Para o ministro do Supremo, Celso Mello, é possível que o julgamento do habeas corpus do ex-presidente abra precedentes. Eu queria ouvir, eu vou começar ouvindo aqui o Jô, acerca dessa matéria, Jô. Olha, Rossi, a gente tem que separar, né, o pensamento do cidadão com o pensamento jurídico. É lógico que, como cidadão, a gente quer a punição de quem fez todas essas mazelas e praticou todos esses atos de corrupção, como foram no governo do presidente Lula, da presidente Dilma. Mas tem a visão também do lado jurídico, onde a gente tem que citar a nossa Constituição, onde todo mundo é inocente até o trânsito julgado da sentença. Então, eu acho que a gente precisa separar um pouquinho, tirar um pouco do ódio do coração e pensar que a gente tem uma Constituição a ser seguida, a ser cumprida, e nela se presume a inocência até o trânsito julgado. Então, ainda é uma decisão da segunda instância, o presidente pode recorrer ainda ao STJ, ao STF, e todos esses caminhos têm que ser... E uma coisa que também se coloca é que o início do cumprimento da pena não necessariamente não é obrigatório, porque o Supremo decidiu em um caso a se cumprir a pena desde a segunda instância. É uma decisão tomada há uns 2 anos. Foi uma decisão há uns 2 anos atrás, onde foi um caso específico e foi aberto esse precedente, mas também não é uma obrigatoriedade. O que a gente tem visto aí em todos esses casos, principalmente de corrupção, é que está havendo uma caça às bruxas e, né, quem pode mais faz mais. Mas eu acredito que a Constituição deva ser cumprida, e uma coisa que ficou até feio ontem, né, essa discussão entre os 2 ministros, mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal e a Justiça em geral deveriam ser mais reservadas e menos espetaculosas, porque a gente tem visto hoje que as sessões do Supremo, do STF, do STJ, até dos tribunais sendo televisionadas, parece um show, né? E se a gente pegar, por exemplo, a Suprema Corte dos Estados Unidos ou outros lugares, a gente não tem essa espetacularização da justiça. Então o juiz não deve, eu acredito que o juiz não deva nunca julgar de acordo com a preferência popular. Ele tem que julgar de acordo com a lei, com a Constituição, com os códigos, e aí tomar a sua decisão e parar com esse espetáculo, que eu acho que isso está prejudicando também, criando ainda cada vez mais ódio, mais essa disputa entre extrema daqui, extrema dali. Isso precisa, eu acredito que isso precisa mudar. Baltazar. Eu e amigos da Nova Difusora,
Eu gostei muito da exposição do Jô, não como ele separou bem as coisas, não como um ser humano, né, um empresário de uma família bem-sucedida, ilustre da nossa cidade de Osasco, mas a ilustração que ele deu sobre a ótica jurídica. Eu acho isso importante para que o amigo ouvinte possa entender o que vai acontecer hoje ao instante que o STF julga hoje pedido de Lula para não ser preso. Meus amigos, isso significa muitas coisas. Além dessa exposição bonita do meu amigo Jô, significa um divisor de águas. Significa qual é a direção que vai o Brasil. O que nós podemos imaginar, de repente, o que será nas nossas vidas, porque nós vivemos num país que tem tudo e, ao mesmo tempo, tem uma bagunça danada. Quando eu digo bagunça, muito bem colocado pelo Jô, um espetáculo triste que todos nós vimos ontem, quando o Gilmar teve um entreveiro com outro ministro e com o Luiz Roberto Barroso, uma coisa de doer, coisa que uma corte desse porte, que decide as coisas mais importantes do Brasil, levando para um lado, eu diria, pessoal. Um barraco, sabe? Né? Um barraco no Supremo. Um barraco no Supremo, Rossi. E outra coisa, o próprio, a forma como o Gilmar Mendes, ainda que eu entenda como brasileiro e com formação jurídica, que ele tem a autonomia, a independência que a própria Constituição lhe confere, mas não dá para, de repente, tomar atitudes intempestivas e atitudes que não dizem de perto como um homem que trata, que tem essa superioridade para poder julgar, ou faça de forma assim, criticando duramente os seus companheiros que convivem com ele ali. Se tomara, ontem eu usei essa expressão, hoje eu vou repetir, tomara que Deus há de estar presente nesse momento tão difícil, tão encrencado, tão complicado e tão importante para todos nós brasileiros. Daiane, a sua opinião? Bom, eu não entendo muito de política, né? Mas eu gostei da expressão divisor de águas, né? E também acho que o Jô falou uma coisa muito certa. As pessoas, elas estão um pouco desesperadas para que alguma coisa aconteça, né? Eu quero que acabe a corrupção, né? E aí é uma coisa que a gente sempre conversa, que as pessoas também precisam, além de tirar o ódio no coração, e eu acho que, como é que a gente fala que as pessoas votam, como é que você fala sobre o candidato? Você fala alguma coisa de... Os eleitores normalmente votam com quem eles se identificam mais. Então, a gente tem que começar mudando pelas nossas próprias atitudes. Né? A gente fala sempre muito isso, né? Na realidade, a gente vive num país onde as pessoas se conformaram que é o país da bagunça, né? Que é o país dos ladrões, e de repente todo mundo está vendo uma oportunidade de fazer justiça, né? E acabam passando por cima, o Jô sempre fala isso, né? Dessas coisas jurídicas em nome, assim, quem é que vai ter coragem de ir contra prender o presidente Lula, né? Porque isso é uma questão pessoal, das pessoas querem porque querem, e porque assim vai mostrar que o crime não compensa. Então eu acho que precisa ser revisto a maneira como, o que realmente as pessoas estão esperando de tudo isso. Acho que, nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, né? E na consciência de cada um. É claro. Né? Por que as coisas estão acontecendo e qual é o meu papel nisso? Acho que é mais ou menos isso. Eu achei vergonhosas aquelas cenas do Supremo ontem, aquele confronto, né? Do Gilmar com o Barroso, mas assim, um baixo nível, né? Baixo nível. E mostrando muito ódio um do outro, né? Um pelo outro. Talvez essa própria... caracterizando essa polarização que a gente está vendo, né? Extrema direita, extrema esquerda e ninguém mais tem tolerância. Eu concordo com o Jô. Só não tinha que estar televisionando esses
essas sessões do Supremo, eu não sei, lá nos Estados Unidos, parece que eles filmam, de vez em quando vai alguma coisa para a televisão, mas aqui tem um canal aberto, né, 24 horas, e 24 horas você, de repente, está vendo o nível, né, daqueles que têm essa responsabilidade de estar numa Corte Suprema decidindo a constitucionalidade ou não desse ou daquele assunto. Francamente, olha, eu achei uma coisa assim muito ruim, eu fiquei indignado. E todos nós ficamos preocupados, porque se são esses os homens que têm o destino de decidir a sorte desse ou daquele fato relevante no ponto de vista jurídico, se eles têm aquele tipo de comportamento, será que eles estão à altura? Pelo menos estão ali usando esse direito e a Constituição lhe dá toda essa estrada a eles e poderem julgar coisas tão relevantes para nós brasileiros. Por isso, Rossi, que eu, nessa altura eu já não quero nem raciocinar como ser racional, mas quero entregar às mãos de Deus que tomem uma atitude, e Deus há de tomar o melhor caminho para todos nós e para o Brasil. É isso aí. 13h46, nós temos aqui um tema local, né? Tema extraído do portal Web Diário, de quarta-feira, né? De ontem. Câmara rejeita contas de Jorge Lapas pela segunda vez. Jorge Lapas é o ex-prefeito e o atual, Rogério Lins, sucedeu Jorge Lapas. A Câmara Municipal rejeitou na sessão de terça-feira, dia 20, as contas do ex-prefeito de Osasco, Jorge Lapas, referentes ao exercício de 2014, segundo ano de sua gestão. Esta é a segunda vez que os vereadores acompanham o relatório do Tribunal de Contas do Estado, que em 2017 também emitiu parecer contrário à prestação de contas de 2013. O movimento também foi o mesmo, o não cumprimento constitucional de investir 25% do orçamento municipal em educação. Desta vez, o tribunal alegou que a aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o famoso Fundeb, ficou deficitária em R$ 4.739.440,95. Nessa conta, o tribunal não considerou os gastos com a aquisição de lanches para o desfile cívico de 7 de setembro e o custeio da atividade de ecoterapia para alunos que apresentam deficiência motora, incluídos pelo ex-prefeito nas contas. Com esses gastos, o investimento teria chegado aos 25% exigidos por lei. O relator da Comissão Permanente de Economia e Finanças da Câmara, vereador Alex da Academia, do PDT, até apresentou em plenário relatório aprovando as contas, mas não conseguiu convencer os seus pares a votarem favoravelmente. Há 20 dias, o ex-prefeito encaminhou para os gabinetes dos vereadores um documento de 37 páginas apresentando sua defesa e demonstrando detalhadamente a aplicação dos recursos. Ao final da votação, o relatório da comissão foi rejeitado por 13 votos da bancada governista. Já os vereadores Batista da Comunidade, Mário Luiz Guide, Tinha de Ferreira e Jair Assaf votaram com o relator. Os parlamentares Josias Dajuco e Régias Sarmento não compareceram à sessão e o presidente Elissandro Lindoso se absteve. Baltazar. Rossi, eu acho que nesse mato tem tatu, hein? E tatu cheio de mimimi. Olha, imagina, Rossi, de que eu conheço muito bem o Jorge Lapas. Ele é um engenheiro, portanto, é um homem eminentemente de ciências exatas. Com isso eu quero dizer que para um engenheiro, 2 e 2 rigorosamente são 4. Para nós, advogados, nem sempre, às vezes 2 e 2 são 47, cheio de mimimi. Agora, outro detalhe muito importante, será que o Jorge Lapas cometeu um crime hediondo, um crime tão brutal, para ver as suas contas rejeitadas pela segunda vez, lanche de 7
Nossa, eu morei anos e mais anos na Autonomista, bem aonde ficava o palanque das autoridades. Olha, eu acho que eu fui o osasquense que mais assistiu desfile de 7 de setembro. Rossi, com honestidade, às vezes, como o 7 de setembro acontece em dias de muito calor, um calor senegalesco, um calor sufocante, era refresco que a prefeitura tinha que dar. Eu vi lanches para crianças, que havia um processo de atraso do desfile das crianças em idade escolar. Será de que precisa sacrificar, condenar um homem que se não fez um trabalho excepcionalmente bom por Osasco, mas ele prestou serviço, é um engenheiro concursado pela Prefeitura de São Paulo, de sorte que, olha, eu volto a insistir, nesse mato tem tatu e tatu cheio de gordura. Tá bom. Eu queria, Jô, a sua opinião. Olha, Rossi, eu vejo esses julgamentos da Câmara mais pelo lado político do que realmente o lado técnico, né, Baltazar? E isso não cheira bem, né? Porque assim, o prefeito que sai e o opositor assume, ele com certeza ele vai ter as suas contas rejeitadas, né? Pode estar certo, pode estar errado, mas ele vai ter as contas rejeitadas. É o que já é a segunda vez em Osasco, né? O ex-prefeito Celso Gílio teve as suas contas rejeitadas também, e praticamente aquilo foi responsável pelo fim da sua carreira como prefeito. Lógico, como deputado ele foi até o fim da vida, mas as duas últimas eleições, em 2012, ele ganhou a eleição praticamente com quase 50% dos votos e foi impedido. Então, praticamente, o voto de 50% da população de Osasco foi anulado por uma decisão da Câmara. Né? E depois, como tem aquela musiquinha da novela, né? Tudo que você faz, um dia volta para você. Né? E aconteceu mesmo agora com o Lapas, né? Que foi um dos integrantes do governo que rejeitou as contas do Dr. Celso e agora teve as suas contas rejeitadas também. Ele experimentou remédio. Exatamente, né? Como você sempre fala, né? A lei do retorno. Então, isso são esses julgamentos políticos e não técnicos, porque o técnico já foi feito lá pelo Tribunal de Contas. Então, eu não sei nem porquê. Se o Tribunal de Contas já tinha rejeitado, a Câmara tem o poder de de mudar o entendimento. Esse fica meio no ar, né? Tá, a única coisa que eu fiquei assim, achei interessante é que a única vereadora eleita no partido do prefeito Lapas não apareceu para votar, né? Chama atenção isso também, né? Agora, se bem que ela parece-me que está com um problema sério de saúde, né? Então aqui me redimo e mando até um beijo para a doutora Régia, nossa colega. Então, Daiane, a sua opinião? Bom, eu acho que, como cidadã, né, a gente pede por justiça. Eu acho que a gente pede que as coisas sejam esclarecidas, e aí acho que é um pouco de tudo que a gente veio falando, né, que as coisas sejam esclarecidas e não com essa briga política, né. Como eu falo, eu não entendo muito de política, mas eu acabei vivenciando uma experiência, né, em relação até ao Dr. Celso na época da última eleição, e realmente as pessoas acabam caindo num descrédito, né, porque quem votou no Celso, então no próprio Lapas, fica aí meio que perdido. Eu acho que isso só contribui para que a gente vive ouvindo, né? Não vale a pena votar, não vale a pena ir lá na urna não, né? Mas na urna eletrônica. Então eu acho que é isso, eu acho que as coisas sejam sempre esclarecidas, eu acho que é por aí. Bom, eu vou dar a minha opinião. O Tribunal de Contas não é tão técnico assim, não, sabe? Eu acho que não deveria existir Tribunal de Contas, sabe? É mais uma perfumaria
é um órgão opinativo, sabe? Opinativo, que tem, assim, se arvora em ser um órgão técnico, é nada. São esses... os conselheiros do Tribunal de Contas são indicados pelo governador ou pelo prefeito lá de São Paulo, tem o Tribunal de Contas de São Paulo. Quer dizer, para que um Tribunal de Contas do Estado, um da Prefeitura de São Paulo? Não tinha que ter nenhum dos dois tribunais de conta, porque a Justiça Comum poderia muito bem analisar as contas dos prefeitos, dos secretários, dos vereadores, das câmaras municipais. Então, não venho com essa história de que não haja política também no Tribunal de Contas. Tem aquele conluio, olha, aquele prefeito lá é contra os nossos amigos que foram lá também, estiveram lá governando a cidade. Então, o parecer do Tribunal de Contas, eu diria que 80%, 90% tem sim uma conotação política. O que eu acho odioso, é a Câmara Municipal ter esse poder de praticamente eliminar da vida pública pessoas de bem, pessoas, sabe? Verdade. Eu me lembro muito bem quando eu me elegi prefeito em 1988, tomei posse em 89, dali a pouco veio as contas do Parro, que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Eu dei uma verificada naquilo que o Tribunal de Contas estava apontando, né, como motivo para rejeitar as contas do Parro. Eu falei, puxa vida, esse é um negócio aqui que não tem nada a ver, sabe? Erros, às vezes, pequenos, que diz respeito a um engano, um documento que deixaram de juntar, alguma coisa assim, sabe? Erros formais, né? Então eu orientei, eu tinha o líder da Câmara, que era o Jair Assaf, falei, Jair, orienta lá os vereadores todos para votar contra o parecer do Tribunal de Contas. E assim foram todas as contas do Parro, que foram julgadas dentro da minha administração, foram todas aprovadas, mesmo com parecer contrário do Tribunal de Contas. Porque eu via no Parro um sujeito honesto, eu tomei posse, fui ver lá a prefeitura, estava mais ou menos organizada do ponto de vista, essa coisa de corrupção, não tinha, né? Tinha um negócio de funcionário fantástico, tinha de monte, né? Mas essa parte de zelo pelo dinheiro público, eu não vi nada assim que justificasse a Câmara Municipal tornar inelegível, acabar com a carreira política do Parro. E se bem que ele decidiu, não quero mais, não gostou da experiência. Agora, o Celso Gílio foi vítima dessa coisa, inclusive a Ana Paula, que era vereadora, defendeu o Celso Gílio na Câmara Municipal. E não adiantou defender a Câmara, inclusive vereadores que só foram eleitos porque o Celso Gílio apoiou, né? Ofereceu todos os recursos, né? E se elegeram e na hora H votaram contra o Celso Gílio, depois, sabe, isso aí dá nojo, desculpa a expressão, sabe? Esse despudor dessas pessoas que são beneficiadas. Houve o caso aí em Barueri do Rubens Furlan, sabe? Ele teve as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e os vereadores, alguns que ele trouxe assim no colo durante anos e anos, na hora de votar, votaram contra o Tribunal de Contas, desaprovando as contas. E ele, claro, ele foi à luta, teve um bom advogado e conseguiu resolver o problema, que não foi o caso do Celso. Eu acho que o Celso faleceu muito desgostoso com essas coisas todas que aconteceram. E aí a lei do retorno, né? O Lapas, que poderia ter interferido para que tal coisa não acontecesse, o Celso está experimentando, né? Do mesmo remédio, entre aspas, que é mais veneno do que remédio, né? Então, eu acho que realmente o Lapas está sendo... Vai ter que mudar isso, sabe? O
o Congresso Nacional vai ter que votar uma legislação acabando com esse poder dado às câmaras municipais para tornar inelegível, né? Às vezes pessoas honestas, de bem, aí por questão política, vamos acabar com a carreira dele, e acabaram mesmo. E o bom senso é enterrado. Então, eu quero mandar um abraço para Maria do Carmo, do Padureira 2, né? Ela diz assim que o que acontece lá no Supremo é deprimente, sim, mas ela é favorável que o povo veja o nível da alta cúpula do Poder Judiciário e também do governo. Bom, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu vou deixar aqui o microfone para os nossos convidados, começando aqui as damas em primeiro lugar, com a Daiane, com as suas despedidas, e falar alguma coisa a mais que você queira acrescentar, Daiane. Bom, quero agradecer muito a oportunidade, é sempre bom, né, compartilhar de conhecimento e lembrar as pessoas hoje do lançamento do livro. Eu estou muito feliz, e hoje vai acontecer lá na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi de Pinheiros, a partir das 19 horas, e amanhã no Center Shopping Colinas de São Francisco, também a partir das 19, e qualquer coisa entrar no nosso site, www.seriviver.com.br, e na fanpage também, com Ser e Viver, Psicologia, e muito obrigada. Bom, o Shopping Iguatemi ali da Faria Lima? Isso, do Shopping ali da Faria Lima. Jô. Bom, Rossi, primeiro eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui com você, com o Baltazar, com todos os ouvintes da Nova Difusora. Lembrando também que, já que a gente falou de tribunais políticos, né, o STF também é um tribunal totalmente político, onde os ministros são indicados pelos presidentes. E isso leva, às vezes, a uma cobrança por essa nomeação, né, que é o que até o ex-ministro Saulo Ramos colocou em seu livro em relação ao ministro Celso de Mello. E em relação a esse projeto que o Tribunal de Contas não acatou, da ecoterapia também, é um projeto maravilhoso que a Prefeitura de Osasco tem, inclusive em parceria com o Rotary Club de São Paulo, onde são as crianças com alguma deficiência são tratadas através da ecoterapia. Então, eu acho que tem tudo a ver com a educação e poderia realmente ter sido aceito. Claro, é tão evidente o negócio desse, eu também não consigo entender o Tribunal de Contas ser contra isso aí. O lanche para a criançada, qual o problema, né? Que é isso. Baltazar. Rossi, um abraço a você, um abraço aos queridos amigos. Eu fiquei muito contente com o programa de hoje. Essa moça bonita que está aqui do meu lado, a Daiane, eu não conhecia só de nome, mas pude constatar que eu aprendi muita coisa hoje com você. Muito obrigada. E o Jô, que tem o DNA de um grande e querido amigo meu, o pai dele, com quem eu gosto de prosear muito, muito. Você viu agora há pouco que o Rossi deu um verdadeiro testemunho da história política de Osasco. Como é importante, né? Ele serpenteou com a história do Celso Gílio, né? Passou pelo Parro. Olha quanta coisa que a gente tem para perpetuar, porque isso faz parte de uma história, se não brilhante, pelo menos uma história que faz parte de todos nós, da nossa história. Um abraço a todos vocês, prazer em vê-los. Sejam sempre assim, felizes, honrando a família Antiori, que eu gosto muito. Um abraço. O Jô, transmita ao seu pai o meu fraterno abraço a ele, viu? Tomara que ele esteja ouvindo. Jô, o Jô está aqui, o Antiori, está aqui e falando bem de você e todos nós aqui também, porque você merece, viu, cara? Nós vamos ficando por aqui, 14h04, pedindo desculpas ao Jair Sanches, né? Atrasamos um pouquinho o horário dele. Fiquem com Deus, ouvintes, e até amanhã, se Deus quiser. Francisco Rossi. 5